Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Gonçalves, eu faço Engenharia Civil na PUC Paraná e hoje falaremos sobre a natureza elétrica da matéria. Primeiramente, começaremos com uma pergunta. Qual é a importância de se conhecer a natureza microscópica da matéria nos dias atuais? Todos sabemos que desde os primórdios o homem tenta explicar as coisas ao seu redor e ele cria várias explicações. A primeira delas foi feita por Empédocles, um filósofo grego do século V a.C. Segundo ele, tudo no universo seria composto por 4 elementos: terra, água, ar e fogo. Assim surgiu a teoria dos 4 elementos. Mais do que apenas explicações, a terra, a água, o ar e o fogo foram e são usados na maioria das energias utilizadas pelo homem em sua evolução, como por exemplo na energia geotérmica, hidroelétrica, eólica e o fogo usado na combustão ou na queima do gás natural. Com o passar do tempo e o aumento da demanda populacional, sentiu-se necessidade de uma nova fonte de energia, de maior produção e com menor custo. Entender a matéria e a forma como ela se expressa nos condiciona a estar preparados a todos os fenômenos associados a ela. Agora falaremos sobre a história do átomo numa linha de tempo explicativa. Foi com Demócrito e Leucipo que surgiu a primeira teoria sobre a natureza da matéria, o atomismo. Mais tarde, foi introduzida a teoria do flogístico, que era conhecido como um espírito ígneo, que se desprendia das reações de combustão. No entanto, acabou sendo derrubada com dados experimentais. O mistério ainda continuava. De que a matéria era constituída? Novas ideias surgiram. Em 1808, o químico inglês John Dalton deixou seu maior legado como cientista, desenvolvendo a teoria atômica. Sua teoria foi baseada em experimentos, porém nenhum desses conseguiu revelar o átomo claramente, tendo mais postulados que comprovações. O átomo, para Dalton, era a menor porção da matéria, e suas principais características do modelo atômico era que o átomo é maciço, de forma esférica, semelhante a uma bola de bilhar, indivisível e indestrutível. Para Dalton, um elemento químico é um conjunto de átomos com mesmas propriedades. Entre 1897 e 1903, o físico inglês Joseph Thomson modificou o modelo atômico de Dalton, pois descobriu partículas menores que o átomo. Para isso, Thomson fez experimentos com a ampola de Crookes, ou tubo de raios catódicos, o qual havia 2 elétrodos, o ânodo e o cátodo, e observou nesses experimentos raios saindo do cátodo em direção ao ânodo, sendo chamado de raios catódicos. Thomson observou que essas cargas tinham massas e que os raios catódicos eram um feixe de partícula negativa, que foram chamados de elétrons, o qual era parte dos átomos. Então Thomson propôs um novo modelo atômico, em que o átomo continua esférico, divisível, possuindo partículas menores de carga negativa, os elétrons no caso, que ficam distribuídos sobre uma esfera carregada positivamente para neutralizar as cargas negativas, tendo em vista que o átomo é eletricamente neutro. Esse modelo atômico ficou conhecido como pudim de passas. Pouco mais de 14 anos desde a última teoria atômica, em 1911, o físico e químico neozelandês Ernest Rutherford criou o modelo atômico conhecido como modelo de Rutherford. Na época, Rutherford e colegas começavam a entender os fenômenos associados à radioatividade. Conheciam o polônio, elemento emissor de partículas alfa, partículas carregadas positivamente. Rutherford decidiu usar partículas alfas como projéteis para bombardear lâminas metálicas bem finas. Vários tipos de metais foram testados, sendo que o ouro foi o elemento que se prestou melhor para as observações. Rutherford queria descobrir o que acontecia com as partículas alfa ao incidirem na folha de ouro. Rigorosamente, as partículas alfa não são visíveis, porém geram um clarão visível ao chocar com um anteparo coberto com sulfeto de zinco, o que foi utilizado na experiência. As principais conclusões foram: 1. A maioria dos raios passa direto pelas placas de metal, ou seja, o átomo apresenta mais espaço vazio do que preenchido, partículas alfa passando longe do núcleo. 2. Algumas partículas sofrem desvio ao passar pelas placas de ouro, ou seja, são as partículas que passam muito próximo ao núcleo. 3. Pouquíssimas partículas são rebatidas. O motivo dessas partículas serem rebatidas ou repelidas é que bateram de frente com o núcleo atômico do ouro.
Assim, Rutherford propõe que no átomo as cargas estão concentradas em duas regiões distintas, um pequeno centro denso e carregado positivamente que foi denominado de núcleo e a região de espaços vazios rodeadas de elétrons em movimento que foi denominada eletrosfera. Ele também comprovou que para cada 10.000 partículas alfa que atravessavam a lâmina em linha reta, uma era desviada, e com esta dedução ele provou que o diâmetro do átomo é de 10.000 a 100.000 vezes maior que seu núcleo. Por analogia, pode-se imaginar o estádio de futebol do Maracanã como o átomo, o núcleo seria a bola no centro do gramado e a eletrosfera seria todo o restante do estádio. Segundo Rutherford, seu modelo poderia ser comparado a um minúsculo sistema solar, em que o Sol faria o papel do núcleo, os elétrons descreveriam orbitais em torno do núcleo movendo-se em espaços vazios em órbitas fixas, tal quais os planetas em torno do Sol. O próprio Rutherford reconheceu uma imperfeição em sua analogia, pois falhava em explicar a estabilidade do átomo, ao considerar apenas a mecânica newtoniana. Uma partícula carregada como o elétron, ao descrever uma órbita, poderia perder energia e cair no núcleo. Este impasse começou a ser desvendado com o modelo de Bohr visto a seguir. Como era preciso a criação de um modelo para explicar a estrutura atômica, em 1913 Bohr estabeleceu um novo modelo. Bohr chegou a esse modelo refletindo sobre o dilema do átomo estável. Ele acreditava na existência de princípios físicos ainda desconhecidos que descrevessem os elétrons existentes nos átomos. Tudo começou com Bohr admitindo que um gás emitia luz quando uma corrente elétrica passava nele. Isso se explica pelo fato de que os elétrons em seus átomos absorvem energia elétrica e depois a liberam em forma de luz. Com isso, ele deduziu que um átomo tem um conjunto de energia disponível para seus elétrons, isto é, a energia de um elétron em um átomo é quantizada. Mas se um átomo absorve energia de descarga elétrica, alguns de seus elétrons ganham energia, e neste caso, o átomo está em estado de excitação. Bohr concluiu também que a energia emitida em tais emissões varia de átomo para átomo, porque seus elétrons ocupam diferentes níveis que possuem frequências diferentes. O avanço dos estudos quânticos permitiu determinar que só é possível a presença de um determinado número de elétrons em cada nível energético. Com base em análises e experiências, verificou-se que a luz apresenta um comportamento dual, ora como partícula, ora como onda. Em 1924, de Broglie procurou associar a natureza dual da luz com o comportamento do elétron e afirmou que a todo elétron em movimento está associado uma onda característica. A dualidade partícula-onda proposta por de Broglie constitui um princípio fundamental do comportamento da estrutura, tornando possível uma compreensão mais abrangente da natureza do átomo. Com essas constatações, Bohr aperfeiçoou o modelo atômico de Rutherford. Para evitar a contradição do modelo atômico com a teoria clássica do eletromagnetismo, Bohr elaborou os seguintes postulados. 1. A energia emitida ou absorvida por um sistema atômico não é contínua, mas se processa através de transições do sistema de um estado estacionário para outro, ou seja, um átomo só emite radiação caso seja excitado. 2. Radiação de frequência bem definida é emitida por um sistema atômico quando há transição de elétrons entre camadas. Portanto, a energia liberada é a diferença entre as energias das camadas onde ocorre a transição. 3. O equilíbrio dinâmico dos sistemas nos estados estacionários obedece às leis da mecânica clássica. 4. Imaginando os elétrons com movimento ondulatório, para que o átomo esteja energicamente estável, essas ondas não podem sofrer interferência, tal que se aniquilem mutuamente ou quase em qualquer tipo de instabilidade ao átomo. O modelo atômico de Bohr é utilizado até hoje, porém não eliminou todas as dúvidas sobre a estrutura atômica, e é aí que surge a mecânica quântica, para explicar de forma satisfatória a estrutura atômica. O princípio da incerteza foi criado por Heisenberg em 1927 e transformou-se no enunciado da mecânica quântica, que surgiu da necessidade de explicar melhor a estrutura atômica, por volta de 1900. Já que as teorias existentes tornavam-se ultrapassadas, a nova teoria baseava-se em um modelo de átomo mais complexo e matemático, e declarava que a matéria possuía propriedades associadas com ondas. De acordo com o antigo modelo atômico proposto por Bohr, seria possível saber a posição exata de um elétron.
O modelo de mecânica quântica trabalha com a probabilidade de onde se encontra este átomo e, para isso, usa os orbitais, ou nuvens de elétrons. Os orbitais são volumes no espaço onde provavelmente haja um elétron, daí o termo princípio da incerteza de Heisenberg. O modelo de Bohr diz que o átomo tem elétrons que ocupam níveis de energias discretos e definidos. Já o princípio da incerteza diz que ao definir a velocidade de um corpo, perdemos a noção de sua posição. Assim, não seria possível definir um nível de energia sem perder a informação da posição do elétron. Então não existe uma contrariedade entre o modelo de Bohr e o princípio de Heisenberg. Esse princípio diz apenas que não é possível medir as variáveis atômicas sem perder a precisão em algum aspecto, o que impede a prova da validade do modelo de Bohr em termos científicos.